Uma alegria para mim estar aqui. Já cheguei hoje, fiquei encantado porque tinha ali uma festa, né? Então eu falei, olha, isso aqui não é brincadeira não. Então para mim é uma alegria enorme e poder compartilhar. Eu digo que tem um momento na nossa vida, né, como pessoa e como empreendedor, aonde você tem que virar uma chave do ego para o eco, né? Uhum. Eu diria que grande parte do meu sucesso foi trabalhar o ego. Não só o meu, mas de outras pessoas. E eu vivi isso. Comecei muito cedo, né? E vivi num ambiente que tinha muito ego. Você imagina uma agência de modelos importante do mundo e o que aquilo representava. Tantas histórias ao longo desse caminho. Mas a maravilha é você compreender o teu papel como um agente de transformação de pessoas. Uhum. Um agente de transformação de mentalidade, de realidade de vida. Né? E eu tenho a alegria, estava ouvindo vocês anunciarem aqui a sua escola do trabalho, eu tenho a minha escola da vida, que esse ano comemora 15 anos. Né? Um projeto que nasce no berço do que eu chamo da minha gaiola de ouro. Uhum. Quando eu estava lá naquele meu momento que começa com o meu sabático, lá na ilha de Key Biscayne, em Miami, com todo que você é Miami, né? Dentro de Miami, né? Uhum. Ali você atravessa a ponte, passa o pedágio. E interessante como a gente precisa ressignificar valores, né? A gente precisa se repensar, a gente precisa fazer tudo que for necessário para ser uma versão melhor da gente. Uhum. Né? Porque o game, tá claro, a gente já sabe como é que é. E o game é ganhar e perder. Uhum. E o game é aprender com erros. Uhum. É ter a coragem de assumir erros. É de assumir que as coisas vão dar errado, muitas vezes antes de dar certo. Teve assim, só para começar, né? A gente estava brincando aqui um pouco nesse aquecimento, né? Sim. Vamos falar de coisas inusitadas, né? Sim. E eu voltei semana passada de Los Angeles, fui prestigiado por um querido amigo, um grande empreendedor aqui no Brasil, que é o Ramon Girardi, que tem um grande projeto de arquitetura, de design, e foi a única empresa brasileira na história que alugou o teatro Dolby Theatre, onde acontece a cerimônia do Oscar. Bom, e eu participei com ele em algumas discussões, enfim, somos muito amigos, e ele quis me fazer uma homenagem. Então eu fui ali receber o Oscar do empreendedorismo no palco do Oscar, né? Numa grande celebração. Tinha estatueta também, não? Estatueta também. Não era uma cópia do Oscar, era uma estatueta que representava aquele momento, aquela celebração. No mesmo teatro, No mesmo teatro, querido. E eu fiz o discurso no mesmo palco. E eu tinha que decidir para quem eu ia dedicar o meu prêmio, ou a minha homenagem. E eu não pensei, e eu dediquei aquela homenagem, aquele prêmio, a todos os erros que eu cometi na minha vida. Porque foi a minha grande escola da vida. Os erros que eu cometi foram a minha grande universidade, a minha grande esteira de aprendizado na prática, realmente. E eu acho que quando a gente tem a coragem, né, de assumir isso, não são os fracassos, nem os percalços que você tem, isso é normal. Qualquer empreendedor tem que reconhecer que vai acontecer. Senão, ele tem que arrumar um emprego. Senão, não vai funcionar na linha do empreendedorismo, né? Então, esse empreendedorismo que a gente conhece hoje, dessas falácias, que você vai ficar rico em uma semana, fazendo um cursinho, você vai fazer rico o cara que vende cursinho. Mas você vai ficar frustrado e não vai ficar rico coisa nenhuma e vai ter uma má impressão do que é o empreendedorismo. Eu até tive uma oportunidade de conversar com o anterior secretário do empreendedorismo do governo anterior, numa conversa, né? E eu falei, secretário, quero te dizer o seguinte, eu acho que a expressão empreendedorismo está tão mal colocada, eu até diria, desculpa o meu francês, assim, é quase que está prostituída essa palavra. Que eu acho que a gente devia mudar a nomenclatura para fazedorismo. Porque empreendedorismo de palco a gente já viu que está cheio. Agora, fazedorismo... Ficou meio estereotipada, né? Estereotipado total. Ficou quase meio... Eu sempre tento ter uma perspectiva de balanço, né? Das coisas. E hoje eu fiquei um pouco surpreso, eu não tenho aqui o dado da onde que eu vi isso, mas mostrava a América Latina e mostrava qual que era o emprego dos sonhos
Eu vi isso, velho. Você viu que no Brasil é Puta empreendedor ou empresário? Eu fiquei surpreso, porque todo o resto da América Latina ainda tá como youtuber. Youtuber, cara. Influenciador, Argentina, influenciador. Uruguai, Aí tá lá todos. no Brasil Businessman, né? Que é o... Então, assim, eu achei interessante. Falar que bom que pelo menos assim. O brasileiro é uma Mas deve estar em dicotomia. segundo. Né? Deve estar em segundo. Não, ali, mas o é YouTube. uma dicotomia, porque o brasileiro ele consegue odiar o empresário e também ser Almejar ser. almejar sê-lo. Então, é Eu acho que também é um pouco da fama, né? Da palavra empreendedor, que agora todo mundo fala, todo mundo quer ser. Exato. Ah, é o empresário, ele é empresário, ele é empresário. Enfim. Desculpa, eu interrompi. Não, mas era mais enfim, pra- mas era pra, eu acho que era um ponto de partida aqui para falar sobre, eu acho que aquilo que é importante, né? Eu sempre digo recentemente, né? Mais recentemente nas minhas oportunidades como a gente tem aqui de compartilhar, de conversar, de trocar ideias aqui, né? Eu tento assim nesse momento, né? Que eu tô tão comprometido com esse eco, né? Que eu acho que é tão importante chamar a atenção das pessoas para aquilo que é importante de fato. Né? A história biográfica ela é obviamente curiosa, ela chama atenção pela dimensão, pela trajetória e acho que faz todo sentido compartilhar. Mas é desmistificar esse sucesso, né? Que as pessoas querem consumir como uma pílula que você vai tomar e vai acordar amanhã rico, milionário e famoso. Igual o cara, né? É quase que um feitiço, né? É um fetiche. É uma conversa de maluco completa. Então, eu acho que a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como empreendedores, que cada um na sua área somos, é quebrar esse mito. As pessoas têm que entender que só tem sucesso com muito trabalho. Suor e lágrimas. E com a noção incorporada na sua vida de que você vai ter que errar para aprender. Né? Eu tenho uma máxima que eu gosto muito, que é o seguinte: o sucesso inspira, mas o que te ensina mesmo é o fracasso. É ali que você aprende mesmo, né? Em como fazer. E estou te falando isso porque eu tenho uma coleção de histórias de sucesso. Não é que eu tenho uma coleção de histórias de fracasso. Mas ao longo da minha caminhada, eu tive que gerenciar muitas coisas. Principalmente as minhas próprias limitações. E como eu gerenciava e gerencio conflitos com outras pessoas. Como é que eu regerencio as minhas próprias frustrações? Porque essas não são matérias que estão na escola tradicional. Ninguém te ensina como gerenciar conflitos. Como é que você gerencia ego? Eu fiz PhD em gerenciamento de ego. Isso, se tem uma coisa que eu sou PhD é nisso. E não tem jeito. Porque você está lidando com pessoas. Quando você lida... Tem mais de uma pessoa, queridão. Tem conflito. Tem mudança de humor. Como é que você lida com essas mudanças de humor? As suas, primeiro, e a do outro. Porque o cara acordou mal.